Graça e paz, irmãos. Primeiro domingo do ano. O que é que mudou para você do último domingo de 2024 para o primeiro domingo de 2025? O calendário. Mudou o calendário. O que mais? E os votos de Feliz Ano Novo? Nós vimos quarta-feira, não é? Quando o novo ano será um ano que trará felicidade. Quando e como? Mas hoje nós vamos falar sobre o que esperar, o que o cristão espera, não só do novo ano, mas do futuro. O quê? Eu separei um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, capítulo 11. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao 10. E ele diz assim: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui na minha versão aqui está com E maiúsculo, Espírito. Se refere ao Espírito Santo. O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que acabamos de ler, e pedimos que o teu Espírito se encarregue de ministrá-la aos nossos corações e de nos dar um entendimento dela para o nosso crescimento e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poderíamos escolher outros textos para falarmos sobre este assunto. O que esperar do novo ano e dos
próximos anos vindouros, se aqui estivermos. Mas aqui neste texto bíblico está uma promessa. E se alguém quiser ver promessas, leia a Bíblia. Ela está recheada de promessas e de profecias. Algumas já cumpridas ao longo da história, outras estão se cumprindo, e aquelas que não se cumpriram ainda, não tenham dúvidas, Deus vai cumprir, porque Ele cumpre o que Ele promete. Aqui está uma promessa da vinda do Messias, da descendência de Davi, da raiz de Jessé, pai de Davi, de onde vem Jesus, a linhagem de onde vem Jesus. E aqui há uma promessa para tempos distantes. Quando ele diz aqui, a partir do versículo 6, ele faz uma descrição de como será o futuro, como será o novo céu e a nova terra. E é isso que o cristão deve esperar, aguardar, ter a certeza de que Deus vai cumprir. Aqui há uma promessa de que o Espírito Santo repousaria sobre aquele que é o rebento das raízes, o renovo das raízes de Jessé, de onde vem Jesus. Ele diz no versículo 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor, repousará sobre ele. E é o mesmo Espírito que repousa sobre os filhos de Deus na nova aliança, na atualidade. Estas promessas se cumpriram em parte na pessoa de Jesus Cristo. E em parte Deus está cumprindo para aguardar o cumprimento total das suas promessas por ocasião da volta de Cristo. O que é que o cristão espera? Ao contrário dos prognósticos que a gente vê nessa época do ano, das previsões, principalmente em matéria de economia, de política para o país, e as pessoas naquela euforia da mudança de calendário, o novo ano vai ser melhor. Como a gente ouve isso, não é? Eu ouço e fico pensando, mas como será melhor? Como? Só será melhor se você fez alguma coisa para que realmente seja melhor. Se você não fez e continua fazendo tudo do mesmo jeito, será do mesmo modo, do mesmo jeito. Mas para o cristão, na vida espiritual, e aqui está tratando de coisas espirituais, o que é que o cristão deve aguardar? Ao mesmo tempo que a promessa aponta para a vinda de Jesus, ela diz respeito também ao novo céu e à nova terra, onde o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão e o animal cevado andarão juntos, serão guiados por uma criança, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias conviverão em harmonia. O leão comerá palha. Eu fico sonhando, imaginando isso, esse quadro, sabe? Eu não sei você, mas eu fico imaginando, não é? Porque quando Noé entrou na arca e levou os pares de animais que Deus determinou que entrassem na arca, lá estava o leão e não devorou ninguém, não devorou nenhum animal. Por quê? Porque ele era vegetariano, ele não comia carne, não era carnívoro. Quando é que ele passou a comer carne? Quando é que carne passou a fazer parte do cardápio humano? Depois do dilúvio. Depois do dilúvio.
Aí Deus disse a Noé: agora tudo servirá como alimento. Até então, não. Então é um retorno ao paraíso, ao Éden, ao projeto inicial de Deus. E é isso que nós devemos aguardar. Não tem projeto maior e melhor do que este. Há uma promessa de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É o que está no versículo 9, olha. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O mundo conhece Deus? Sim ou não? Sim ou não? O mundo tem informações. E é interessante, né? Informação é uma coisa. Nós somos bombardeados a todo instante, a todo minuto, com informações. Aí a cabeça fica cheia de informação. E conhecimento? Já é diferente. O conhecimento vem para aquele que busca. Pode ser até a partir de uma informação que eu tenho, mas eu vou atrás para saber, para descobrir, para averiguar até onde aquilo procede e é verdade. Então eu vou buscar o conhecimento. É interessante que até na época de Abraão, e Deus fez tudo o que fez e fez a promessa e cumpriu, o mundo não tinha conhecimento de Deus. O povo foi parar no cativeiro do Egito. E a Bíblia relata e mostra que ali no Egito havia Deus para tudo quanto era coisa. E não mudou muito o panorama, até hoje é assim. Cada um tem o seu Deus, a sua fé, a sua convicção, a sua crença. Mas o Egito não sabia quem era Deus. Os egípcios não sabiam quem era Deus. As nações não sabiam quem era Deus. Não tinham conhecimento de Deus. Por isso que Abraão, e quando ele se apresenta e Deus diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não era conhecido. Então a terra precisa conhecer, saber quem é Deus. E sabe quem é que está encarregado de fazer isso? Nós, eu e você. Nós estamos encarregados de fazer isso. Mostrar ao mundo quem é Deus e o que Ele faz. O que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Mostrar ao mundo a obra. Aqui está uma descrição profética, uma promessa, uma profecia sobre o Messias, de que ele veio e foi à cruz e incluiu no corpo dele, na cruz, a raça humana pecadora, para trocar a natureza pecaminosa, para dar um novo coração, implantar a natureza divina e sermos aqui agora propagadores, pregadores, anunciadores desta boa obra, dar essa boa notícia ao mundo, porque o mundo não conhece. Então fica fazendo prognósticos, previsões, esse ano vai ser bom por isso, vai ser bom por aquilo. Deus continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. As promessas e as profecias estão na Bíblia. É uma questão de cada um se apropriar e tomar posse daquilo que está escrito aqui e colocar em prática na sua vida, no dia a dia. Aí a vida muda. A gente não muda o mundo, mas a gente muda o nosso mundo. Não posso mudar ninguém, mas eu me mudo e posso mudar. A mudança começa em mim. Os cristãos, antes de tudo, esperam que o fim da história, como conhecemos, vai chegar. Terá o seu ápice e culminará com o cumprimento das profecias e das promessas do Senhor. Este fim desta era aponta não para o vazio,
mas para a plenitude, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os cristãos creem que Deus intervém e intervirá na história. E esta intervenção culminará com o seu governo sobre a terra. Ser governado por Deus. Lembra onde é que foi interrompido o governo de Deus sobre os homens, sobre a humanidade? Lembram? O livro de Juízes Samuel faz esse registro. Deus governava. E o povo de Israel achou que, olha, as outras nações têm os seus reis, melhor do que a gente. É Deus quem governa sobre nós. Nós queremos um rei. E Samuel vai orar e clamar a Deus. E Deus diz o quê? Atende a voz do povo. Atende. Só que você vai dizer para o povo quais serão os deveres deste povo perante o rei que eles querem escolher. Aí começou. E a coisa não terminou até hoje. Trabalhamos. Aliás, os estudiosos dizem, né, que os primeiros 4 meses do ano nós trabalhamos para pagar tributos. 4 meses. Janeiro, fevereiro, março e abril. Tudo que você ganha nesses 4 meses é para pagar tributos. Não é assim que começa o ano? É IPTU, é IPVA, é mensalidade não sei do que, quem tem filho pequeno é escola, é material escolar, e por aí vai. E tudo que você compra, consome, a luz, a água, o leite, o pãozinho, tem uma carga tributária por trás daquilo tudo. Então, a somatória disso tudo, você trabalha 4 meses, os primeiros 4 meses, só para pagar tributos. É o governo. Vai lá no Palácio, do Planalto, ou dos Bandeirantes, né, aqui do Estado. Vai lá dar uma visita lá, ver como é que é a cozinha, o que é que eles comem lá, se é o que a gente come em casa, mas nós estamos pagando. O carro que as autoridades andam, o combustível que se queima, as passagens aéreas que eles viajam, primeira classe, nós não viajamos, mas a gente paga para eles. É a escolha que a humanidade fez e continua a fazer até hoje. E a Bíblia está recheada de promessas, de profecias, para que vivamos bem, de acordo com a palavra dele. É bem verdade que, embora creiamos em tudo isso, muitas das vezes vivemos como se isso não fosse real. Por isso é preciso reavivar e renovar a nossa mente todos os dias, num processo contínuo e progressivo, para experimentarmos esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há um texto aí na carta aos Efésios, no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17 ao 24. O apelo que o apóstolo Paulo faz para a mudança de vida, de visão, de comportamento, de atitude. Ele diz a partir do versículo 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Alheios, não conhecem Deus. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza
É assim que o mundo vive. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então a coisa começa a mudar. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Olha o engano, cuidado com o engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Precisa ser renovado dia a dia. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa é a renovação da mente e do entendimento. E é fundamental para revigorar o ânimo. Tem de bom ânimo. Renovar as forças, reavivar a igreja, a fim de que o Pai Celestial cumpra o seu propósito. Esse texto que nós estamos meditando, esse versículo 2, ele é impactante, de Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quem é o agente aqui, o ministrador de tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O mundo precisa conhecer o Senhor, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele há de fazer. Mas o mundo não conhecerá o Senhor e não saberá quem é Jesus, tampouco quem é o Espírito Santo, se o seu povo permanecer na inércia. O apelo do apóstolo Paulo aqui, no texto de Efésios, capítulo 4, que nós acabamos de ler, versículo 17 ao 24, ele diz no versículo 15, no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, as coisas que ficaram para trás, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, para que o Espírito Santo haja com poder na nossa vida. Essa renovação da mente e do entendimento é fundamental para revigorar o ânimo. Mas o mundo saberá quem é o Senhor quando aqueles que estão ao nosso redor virem a ação do Espírito Santo sobre as suas vidas e como reflexo na vida da igreja. Aí o mundo vai saber quem é o Senhor. A Bíblia está recheada de promessas e profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e hão de se cumprir. Algumas, provavelmente durante este ano de 2025. Algumas. Mas com certeza, nem todas. Outras, para tempos ainda distantes. O Senhor é quem sabe, mas a certeza que fica é, Ele vai cumprir todas. Este ano, Jesus vai voltar este ano? Não sei. De repente pode ser que Ele volte. Deus é quem sabe. Nem Ele sabe. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, livro de Atos.
capítulo 1, versículos 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Quando? Não sei. Jesus também não sabe. Mas uma coisa ele disse, que nós devemos vigiar e orar, e aguardar e clamar pela volta dele. E ele garantiu mais. Ele disse que virá em poder e muita glória. Vamos conferir aí Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Olha, eu estou impressionado e feliz de ver aquelas crianças comportadas, com gente grande sentadas ali. É impressionante. Como é bonito, como é gostoso. Parecendo gente grande. Olha lá. É isso mesmo. Vamos prestar atenção, porque o Papai do Céu está falando através da Bíblia Sagrada. E olha o que Jesus disse aqui no capítulo 24 de Mateus, versículos 29 ao 31. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então ele virá sobre as nuvens, não descerá, não colocará os pés dele na terra. O encontro com a igreja que será arrebatada se dará nos ares. Este dia ainda não chegou. Está prestes, está próximo. Quando? Não sei. Só Deus sabe. Nem Jesus sabe. Mas Deus sabe. Mas o que é que ele disse? Vigiem e orem, porque ninguém sabe que dia voltará o seu Senhor. Mas se vocês estiverem vigiando e orando, estarão aguardando a minha volta. É uma promessa. O cristão deve aguardar e esperar e contar com essa promessa. Ela vai se cumprir. O cristão pode também esperar a derrota definitiva da morte e dos inimigos de Deus. Já pensou que maravilha? A morte, o pecado introduziu a morte. Deus não criou o homem, o ser humano, para morrer. A morte entrou no mundo através do pecado, e a morte passou a todos os homens, diz a Bíblia, porque todos pecaram. Mas ela tem tempo limitado, tem dia contado, tem derrota marcada e previamente anunciada. Jesus Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino ao Pai. Ele ainda não entregou. Ele vai entregar. Podemos esperar isso. Pois ele tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os seus inimigos. E o último deles é a morte. Vamos conferir aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículos 24 ao 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado
bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu aguardo este dia. O cristão pode esperar este dia. Não sei se eu vou ver, se eu partirei antes, mas de qualquer modo, se eu partir antes, virei com ele nas nuvens, para aguardar e encontrar com aqueles que estiverem vivos e serão arrebatados. Esse dia vai chegar, ele vai cumprir. O cristão pode aguardar o juízo de Deus, pois ele é certo, tão certo como o amanhã e as estações do ano, tão certo como a vida e a morte. Um dia todas as nações vão comparecer perante o tribunal de Deus e serão julgadas por Jesus Cristo, exceto o cristão, que já foi julgado na cruz, em Cristo, e morreu para o pecado, no corpo de Cristo. Esse receberá galardão, mas terá que prestar contas. A prestação de contas é para todo mundo, ninguém vai escapar. Ninguém. O dia que eu percebi, entendi isso na Bíblia com clareza, eu fiquei e falei, meu pai, eu tenho que viver com muito mais seriedade do que eu já imaginava, porque eu tenho que fazer uma prestação de contas. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículos 31 e o 34. Ao 34. 31 ao 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então ele conhece, porque as nações serão reunidas na presença dele, e ele vai separar, põe esses aqui à direita, esses aqui à esquerda, porque ele sabe quem é que está nele, quem é que creu na obra do Calvário e quem é que caminhou aqui levando a coisa na flauta, de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas vejam o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ninguém vai escapar desse dia. Ele virá, ele chegará. Para todos, ninguém vai fugir dele. Todos, sem exceção, compareceremos perante o tribunal de Deus para a prestação de contas. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículos 10 e 11. 10 e 11. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e
toda língua dará louvores a Deus. O versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu respondo por mim. Você responde por você. Nós temos o dever de mutuamente nos ajudarmos aqui a crescermos na graça, no conhecimento, na seriedade, na obediência à palavra de Deus. Levar Deus a sério, colocar a palavra dele em prática nas nossas vidas. Temos esse dever, mas cada um vai responder por si. Então eu quero fazer uma boa prestação de contas. Eu quero estar no meio desses aqui. O rei, versículo 34 aí do texto que nós lemos de Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero ouvir isso. Não quero ouvir os da esquerda vão ouvir. Não quero ouvir isso. O cristão espera o estabelecimento do reino de Deus, do novo céu e da nova terra, onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá sofrimento e não haverá lembrança das coisas passadas. Eu tenho visto ao longo da caminhada tanta gente boa no meio religioso, com a pretensão de que vai chegar no céu e vai perguntar isso, vai perguntar aquilo, vai nada, não vai perguntar coisa nenhuma, pois não haverá lembrança das coisas passadas. E nem quero lembrar mesmo, porque lembrar do sofrimento dessa vida, desse mundo, das aflições, o céu não é lugar disso. A eternidade com Deus, diante de Deus, junto com Ele, não é lugar para isso. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vitória do Cordeiro foi na cruz sobre os principados e as potestades. Agora no final, está aqui, Pai, vou entregar o meu reino, missão cumprida. O cristão aguarda a plenitude da comunhão com Deus na Nova Jerusalém, a terra restaurada, novo céu e nova terra, onde os inscritos no livro da vida do Cordeiro estarão para sempre. Apocalipse capítulo 21, versículos 22 ao 27. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Lembram que no capítulo 8 de João, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e se alguém me segue, não anda nas trevas, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Olha aqui o Cordeiro,
é a lâmpada da nova Jerusalém, na eternidade. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E o seu nome está lá. Se o seu nome não estiver lá, no dia da chamada, quem vai fazer a chamada será o anjo, né, que vai abrir o livro. Jesus vai ordenar que ele faça a chamada. E eu quero ouvir o meu nome. Quando eu disse aqui que Deus apaga a memória do cristão, aquela parábola que Jesus contou do Lázaro e do rico, capítulo 16 de Lucas, esclarece bem o assunto. Porque o rico lá no inferno se lembrou dos irmãos dele e pediu para que alguém avisasse para que eles não fossem para o inferno, aquele lugar de tormento. E Lázaro estava, tranquilo, não se lembrava de nada. Mas no livro de Eclesiastes, capítulo 9, Eclesiastes capítulo 9. Nós, a partir do versículo 3, ele diz assim: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nossa, então os homens não têm o coração impregnado de bondade. E o que esperar? Nele há desvarios, enquanto vivem, e depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, como é que você vai chegar lá diante de Deus? Senhor, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Por que lá na terra, em vida, quando eu estava lá, aconteceu isso, foi assim, o assado e assim? Se a memória foi apagada. Querem mais um texto? Isaías capítulo 65. Vamos lá. Isaías capítulo 65. Esse é direto, incisivo. Isaías 65, versículo 17. Está escrito assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ficou claro? Se alguém tinha alguma dúvida ainda, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero perguntar, eu vejo muita gente boa falar isso: você não vai perguntar nada. Não vai perguntar nada. Você vai dar graças a Deus por estar lá, né? É isso que você vai fazer. Muito obrigado, Senhor, porque estou aqui. Agora nós temos a eternidade para passarmos juntos, para vivermos juntos, desfrutando da luz do Cordeiro. Não haverá memória. Oh, glória a Deus. Vai ficar lembrando de quem não foi, de parente, de filho, de irmão, de pai, de mãe, de marido, de mulher, de amigo. Misericórdia! Não será lugar de lembrança das coisas passadas, de sofrimento, de tristeza ou de dor. Tudo isso no plano espiritual. O que esperar deste ano e dos próximos anos vindouros? Mas enquanto isso não chega,
Como é que o cristão deve aguardar o cumprimento das promessas? Vamos voltar aí ao livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 10. Como é que o cristão deve aguardar o cumprimento das promessas? Está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eu vou aguardar a volta do meu Senhor. De que modo? Trabalhando, produzindo, contribuindo, colaborando, cooperando. Vou aguardar a volta do meu Senhor, sendo um contribuinte, um cooperador dele aqui na terra. Deus é criador. Deus deu parcela desse espírito e dessa natureza dele ao homem, ao cristão, principalmente ao cristão, para que ele trabalhe, para que ele produza, para que ele contribua. Jesus, quando questionado pelos judeus, João capítulo 5, versículo 17, ele respondeu assim, João capítulo 5, versículo 17, mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Como é que o universo gira? Como é que os planetas giram, gravitam? Como é que a Terra produz? Como é que Deus, quem é que sustenta toda a criação, toda a natureza? Deus continua trabalhando para manter tudo aquilo que ele criou. Não é do ocaso. Quem faz a terra produzir? Quem sustenta toda a criação? Então Deus trabalha até agora. Enquanto não chegar este dia do cumprimento das profecias e das promessas, e enquanto vivermos aqui, vamos cumprir o que está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo, o que é que veio a tua mão para você fazer? Passa para outro. Isso não é comigo. Eu não posso. Eu não sei. Eu não dou conta. O outro é mais habilidoso. Não faça isso. Não faça isso. Olha, isso é chamado, ou são as chamadas crenças limitantes. Por que crenças limitantes? Porque quando eu digo eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou, você está limitando. Deus não conhece o impossível. Ele é o Senhor do impossível. Não há nada impossível para Ele. E Ele transferiu isso para nós, seres humanos, e principalmente para os seus filhos. Se não há nada, nós limitamos. Quando nós estabelecemos limites, então nós devemos fazer o que está escrito aqui, ó. Tudo veio às minhas mãos? Veio. Então eu vou fazer. De que jeito? De qualquer jeito? Não. Ele está dizendo conforme as tuas forças. Você pode não ser o melhor, mas você vai fazer o melhor. Esse é o melhor que eu posso fazer. E Deus sabe disso. E é aqui, não é esperar para fazer, vou deixar para amanhã, não. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O cristão pode esperar tudo isso e manter acesa a chama da esperança, do verbo esperançar, na certeza de que o Senhor já está operando e agindo, mas não na inércia, e sim na ação. Oração, ação. Vamos orar, mas vamos agir. Porque se ficar só na oração contemplativa, não vai acontecer nada. Mas na ação Deus vai agir. Como? Por meu intermédio, pelo seu. Ele usa as pessoas. Assim, os tempos vindouros são tempos promissores. Amém? E amém.